Todo outono, milhões de pessoas queimam galhos e folhas como se fossem lixo. Só que ali existe um sistema natural capaz de guardar água por anos, aquecer o solo e virar fertilidade constante. Hoje eu vou te mostrar como montar esse canteiro, que rega sozinho, usando madeira enterrada e camadas orgânicas, e quais plantas se beneficiam mais disso. O tomate é perfeito para esse sistema porque sofre muito na seca, e responde rápido quando encontra umidade profunda. Use o método com madeira no fundo e pelo menos 30 centímetros de terra por cima, criando um reservatório subterrâneo para as raízes descerem. Antes de plantar, preencha todos os espaços entre os troncos com material rico em nitrogênio, como grama fresca, esterco curtido ou composto. Isso evita o roubo de nitrogênio pelas bactérias, que poderia enfraquecer o tomate nos primeiros meses. No primeiro ano, plante mudas mais fortes e mantenha uma cobertura morta grossa, de palha ou folhas secas, para reduzir a evaporação. Regue só no início para enraizar, porque o efeito esponja da madeira ainda está começando a se formar. Com o passar dos anos, a madeira apodrece e vira uma esponja que retém água e libera aos poucos. O tomate passa a buscar umidade de baixo, ficando menos dependente de regas superficiais e com menor risco de rachar por variações bruscas de água. Para melhorar ainda mais, faça tutoramento e podas corretas e adicione um pouco de cinza vegetal apenas na camada superficial, em pequena quantidade, para suprir potássio. Tomate em canteiro esponja produz mais e mantém vigor mesmo em veranicos. O pimentão precisa de umidade constante para florescer e formar frutos bem cheios, mas detesta encharcamento. O canteiro com madeira enterrada é ideal porque segura a água em profundidade sem deixar a superfície encharcada, equilibrando o sistema. Monte o canteiro com galhos grossos e troncos, depois complete os vazios com folhas verdes, restos de cozinha e esterco curtido. Esse recheio acelera a decomposição correta e evita a falta de nitrogênio, que deixaria o pimentão fraco e amarelado. Plante o pimentão na parte mais alta do canteiro, onde a drenagem é melhor. A raiz vai descer em busca da reserva de água do fundo. Isso reduz muito a necessidade de regas frequentes, principalmente em vaso grande ou canteiro elevado. No verão, mantenha a cobertura morta sem deixar encostar no caule para evitar fungos. Uma camada de 5 a 10 centímetros de palha ou folhas secas reduz a evaporação e mantém o solo sempre fresco, o que ajuda a evitar abortamento de flores. Se notar folhas roxas ou crescimento lento, faça a adubação leve com composto bem curado na superfície. O sistema é de liberação lenta, então o manejo é sempre suave e contínuo. Assim, o pimentão produz por mais tempo com menos estresse hídrico. A abóbora é uma campeã para canteiro com madeira porque tem raízes vigorosas e folhas grandes que transpiram muito. Quando a planta encontra umidade estável em profundidade, ela cresce como se tivesse irrigação por gotejamento escondida no solo. Faça o canteiro mais largo e profundo, porque a abóbora ocupa espaço e puxa muita água. Use troncos grandes no fundo e galhos menores por cima. Entre as camadas, adicione esterco curtido e capim verde para equilibrar carbono e nitrogênio. Plante no início das chuvas e conduza os ramos para fora do canteiro, deixando a base sobre o solo mais fértil. A umidade do tronco apodrecendo sustenta a planta em fases críticas, como floração e enchimento dos frutos, mesmo se parar de chover. Uma dica prática é colocar cobertura morta extra ao redor do pé e ao longo do caminho das ramas. Isso evita mato, protege a microbiologia e reduz a evaporação. Como a abóbora encosta no chão, o solo protegido diminui risco de podridão por calor excessivo. Após colher, deixe folhas e ramas virarem matéria orgânica no próprio local. Esse resíduo alimenta o canteiro e acelera a formação da esponja subterrânea. A cada ano, a abóbora tende a ficar mais produtiva, porque o solo fica mais vivo e estruturado. A batata doce se beneficia muito do canteiro esponja porque precisa de solo solto, com boa aeração e umidade moderada para formar raízes grossas. A madeira em decomposição melhora a estrutura e aumenta espaços de ar, evitando compactação. Monte o canteiro com galhos e troncos no fundo, cubra com terra e faça um topo bem fofo. Entre as madeiras, coloque material nitrogenado para impedir deficiência inicial. Isso é fundamental, porque o primeiro ciclo pode ser mais sensível se a madeira for muito fresca. Plante ramas saudáveis e mantenha o solo coberto desde o início. A cobertura morta ajuda a controlar mato e mantém umidade estável, o que reduz rachaduras nas raízes tuberosas. Regas são necessárias apenas nas primeiras semanas, até enraizar bem. Com o tempo, a batata doce aproveita a reserva de água armazenada na madeira apodrecida. Em períodos secos, ela não para de crescer tão cedo, e isso aumenta a produtividade. Além disso, o canteiro tende a aquecer levemente por decomposição, acelerando o desenvolvimento. Na colheita, evite cavar agressivamente. Use as mãos e enxada leve para não quebrar as raízes. Depois, faça cura em local ventilado e seco. O canteiro fica pronto para outro ciclo e cada vez mais rico,
porque a madeira vai virando composto profundo. O milho parece estranho nesse sistema, mas funciona muito bem porque cria raízes profundas e exige água na fase de enchimento das espigas. Em canteiro com madeira, o milho atravessa veranicos com menos queda de produtividade porque há umidade guardada embaixo. O ponto crítico é o nitrogênio. Milho exige muito. Então capriche no recheio nitrogenado entre os troncos, esterco curtido, grama verde e composto. Sem isso, pode ocorrer uma armadilha de nitrogênio e o milho fica pálido e com crescimento lento. Plante em linhas no topo do canteiro, com o espaçamento correto para não competir demais por nutrientes. No primeiro ano, você pode fazer adubação complementar superficial com composto, sempre sem exageros, para acompanhar o ritmo inicial de decomposição da madeira. A cobertura morta é obrigatória para milho nesse sistema, porque mantém umidade e reduz perda de nutrientes. Uma camada grossa de palha reduz evaporação e protege o solo do impacto da chuva, evitando formação de crosta e permitindo melhor infiltração no reservatório subterrâneo. Depois da colheita, corte o milho e deixe as raízes no solo. Elas viram canais de aeração e alimento para micro-organismos. Esse detalhe aumenta a estrutura do canteiro ano após ano, tornando o solo mais esponjoso e fértil, com menos necessidade de intervenção humana. O quiabo ama calor, mas sofre quando pega seca prolongada. Ele reduz crescimento e aborta flores. No canteiro com madeira enterrada, a umidade se mantém estável em profundidade, e isso sustenta a planta por semanas sem rega constante, mantendo produtividade contínua. Prepare o canteiro com troncos no fundo e complete os vazios com material rico em nitrogênio, como esterco curtido e capim verde. E isso evita a armadilha de nitrogênio na fase inicial. Por cima, coloque de 20 a 30 centímetros de terra bem solta para o quiabo enraizar rápido. Plante em local de sol pleno e faça espaçamento maior, pois o quiabo cresce alto e precisa de ventilação. Regue bem apenas no início para enraizar. Depois, use cobertura morta grossa com palha ou folhas secas para reduzir a evaporação e manter o topo fresco, sem competir por água. No segundo ano do canteiro, o quiabo responde ainda melhor, porque a madeira já virou esponja e armazena grandes volumes de água. Isso mantém o solo mais úmido nas camadas profundas e reduz estresse nas ondas de calor, melhorando a formação das vagens e reduzindo fibras duras. Colha as vagens jovens com frequência, porque colher sempre estimula novas flores e aumenta a produção total. Após o ciclo, corte o caule e deixe as raízes no solo para virarem canais de aeração. Reponha a cobertura morta e composto na superfície para manter a fertilidade do sistema por anos. A alface é sensível ao calor e ao estresse hídrico, que causa amargor e florescimento precoce. Em canteiro com madeira, o solo fica mais fresco e úmido na profundidade, e isso estabiliza a planta, aumentando folhas macias e reduzindo perda por queima de bordas. Como a alface tem raiz mais rasa, o segredo é a cobertura morta e a qualidade da camada superficial. Use composto bem curado no topo e mantenha sempre um mulching leve, como folhas secas trituradas. Isso impede secagem rápida e protege a microbiologia do solo. Evite plantar alface diretamente em madeira muito nova, porque pode haver competição por nitrogênio. No primeiro ano, faça um berço de composto na área de plantio. A planta cresce na parte rica, enquanto o fundo vai formando a esponja de retenção de água ao longo do tempo. Plante em épocas mais frescas, ou use sombreamento parcial. O canteiro gera leve aquecimento interno, mas a umidade reduz impacto térmico. Com água disponível e solo vivo, a alface aguenta melhor dias quentes, mantendo textura crocante e sabor suave por mais tempo. Colha sempre pela manhã e replante em sucessão. O canteiro permite ciclos contínuos, porque a estrutura do solo melhora a cada safra. Reponha composto na superfície, sem cavar fundo. Em sistema maduro, a alface pode ser produzida com mínima rega e alto aproveitamento. A couve é excelente para esse sistema porque cria raízes firmes, produz por muitos meses e sofre menos com seca quando encontra umidade profunda. Além disso, ela responde muito bem a solo rico em matéria orgânica, que é exatamente o que a madeira em decomposição gera com o tempo. Monte o canteiro com bastante material lenhoso e recheio nitrogenado, porque couve precisa de nutrientes por longo período. Depois, plante mudas fortes e faça cobertura morta ao redor. Isso mantém a umidade e protege o solo contra a compactação e erosão, aumentando a longevidade da planta. Para manejar, adube superficialmente a cada 30 a 40 dias com composto ou esterco bem curtido. Não revolva o solo, apenas cubra e deixe a vida do solo trabalhar. Esse método aumenta minhocas e fungos benéficos, que ajudam na ciclagem de nutrientes e sustentam a couve. Em épocas quentes, a couve transpira muito. No canteiro esponja, ela consegue puxar a umidade do reservatório, mantendo folhas firmes. Isso reduz a necessidade de rega diária e melhora o crescimento contínuo,
Controle pragas com observação e manejo, evitando químicos desnecessários. Colha folhas externas e preserve o broto central. Isso mantém a planta produtiva por meses. Ao final do ciclo, corte a couve e deixe raízes no solo, porque elas viram canais de aeração. O canteiro fica ainda mais estruturado para futuras culturas, com fertilidade crescente ano após ano. O manjericão gosta de solo rico e umidade regular, mas perde aroma se sofre estresse hídrico constante. O canteiro com madeira estabiliza a água no subsolo e mantém crescimento vigoroso, resultando em mais folhas, talos grossos e óleos essenciais mais equilibrados ao longo do ciclo. Plante mudas ou sementes em camada superficial bem fértil, com composto maduro. Como o manjericão tem raiz média, ele alcança a umidade guardada no canteiro conforme cresce. Regue nas primeiras semanas e depois reduza, observando a planta. Ela vai aprender a buscar água mais fundo. Mantenha a cobertura morta fina para evitar apodrecimento do colo. Folhas secas trituradas funcionam bem. A cobertura conserva umidade e evita variações bruscas. Isso reduz estresse e ajuda o manjericão a crescer mais cheio, com folhas mais largas e colheitas sucessivas durante vários meses. Para aumentar a produtividade, faça podas de ponta frequentes, estimulando ramificação. Se a planta começar a florescer cedo, corte as hastes florais para concentrar energia em folhas. Em canteiro esponja, essa técnica dá resultado rápido, porque a planta não fica travada por falta de água em dias quentes. Uma vantagem extra é que o manjericão atrai polinizadores e ajuda o ambiente do canteiro como um todo. Plantado ao lado de tomates e pimentões, melhora a biodiversidade e reduz desequilíbrios. Com solo vivo, cobertura e água subterrânea constante, vira uma planta fácil e muito produtiva. O morango é extremamente sensível à falta de água, porque tem raízes rasas e frutos que sofrem com irregularidade. No canteiro com madeira, a umidade fica mais constante e a temperatura do solo é mais estável. Isso aumenta o pegamento de flores e melhora o tamanho e doçura dos frutos. A regra aqui é evitar excesso de umidade na superfície, porque morango pode apodrecer. Por isso, o canteiro precisa ter boa camada superior e cobertura morta apropriada, como palha seca. A madeira no fundo guarda água, mas o topo deve permanecer arejado e protegido para não formar lama. Plante mudas com espaçamento adequado e sempre em locais com sol suficiente. A cobertura morta deve ficar sob os frutos, evitando contato direto com o solo. Assim, além de reduzir fungos, você mantém um microclima mais fresco e úmido, ideal para morangos em regiões quentes do Brasil. Faça a adubação leve e frequente, com composto bem curtido e, se possível, humus de minhoca na superfície. Evite excesso de nitrogênio, que aumenta folhas e reduz frutos. O sistema já é fértil por natureza, então o segredo é equilíbrio. Com água constante do canteiro, a planta frutifica com menos interrupções. Depois da safra, renove mudas e remova folhas velhas. Reponha a cobertura morta e mantenha o canteiro vivo. Com o tempo, a madeira vira uma esponja madura e o morango passa a precisar de muito menos rega. Esse é um dos melhores usos do sistema para quem quer produtividade com baixo esforço. Agora você entendeu por que esse sistema parece proibido. Ele reduz dependência de irrigação, fertilizantes industriais e trabalho constante. Em vez de queimar galhos e perder água em fumaça, você enterra madeira, alimenta micro-organismos e transforma o solo em uma bateria viva que guarda umidade e libera aos poucos por muitos anos. Se esse conteúdo te ajudou, curta o vídeo, se inscreva no canal e comente. Você já queimou galhos alguma vez ou vai testar esse canteiro esponja no seu quintal? Considere se tornar membro. Quem é membro tem acesso a benefícios que não aparecem para todos. Clique em Seja Membro e faça parte.